Alô, internauta, aquele abraço para você. Mais um Matheus Entrevista com o técnico Lucas Oliveira, filho do grande Roberto Oliveira. Lucas, um prazer imenso recebê-lo aqui no Matheus Entrevista para falar de futebol, para falar de sua carreira e muito sobre também alguns jogos marcantes que te marcaram aí, né? Tem muito jogo aí que o pessoal quer saber a história dele. Bom dia, Matheus. É um prazer estar contigo. Um abraço a todos os seus seguidores e telespectadores. Que a gente possa fazer um bate-papo legal sobre futebol. É um assunto muito gostoso de se falar e relembrar algumas coisas aí que ficaram na memória. Sem dúvidas. Lucas, você é natural de qual cidade e hoje você mora onde? Eu sou goiano, nasci em Goiânia. Meus pais vieram do interior de São Paulo e eu nasci em Goiânia e moro aqui. Sou daqui e de vez em quando vivo em algum canto do Brasil. Apesar de que técnico não tem moradia fixa, né? Porque sempre tá trocando. A fixa é Goiânia, mas eu tô sempre por algum lugar. Agora mesmo no começo do ano estava em Formosa, morei em Formosa, fui em dezembro para lá e voltei quase em maio para cá. Mas a minha residência, o meu local, onde ficam minhas coisas é Goiânia. Vamos falar sobre o seu pai primeiramente, antes de entrar no seu assunto. Pro pessoal que é mais novo, assim, quem é seu pai? Fala mais sobre o seu pai aí, onde ele jogou, times que treinou, dá uma resumida no seu pai, pro pessoal que ainda não conhece seu pai. Meu pai é o Roberto Oliveira, um dos ídolos do Vila Nova. Veio do interior de São Paulo, nasceu no interior de São Paulo, jogou em alguns clubes do interior, lá de São Paulo, e veio pro Vila e jogou no Vila até encerrar a carreira. Chegou no Vila Nova em 77, encerrou a carreira em 85. Nesse período, ele foi 6 vezes campeão goiano. Foi o líder e o capitão do tetracampeonato, um dos líderes, né? Então eu vejo ele dentro da história como um dos maiores jogadores da história do Vila Nova. Isso acaba tendo uma identificação muito grande, principalmente com o torcedor mais antigo. E trabalhou depois como treinador no Vila, no Atlético, no Goiás, no Fortaleza, no Náutico, em alguns times do Brasil, do interior do Brasil e das capitais brasileiras. E foi campeão em alguns desses grandes clubes. Hoje ele é técnico ainda ou aposentou? Hoje ele é técnico, a gente brinca com ele que ele é o rei do Tocantins, porque ele sempre que ele está lá, ele chega pelo menos nas finais. Acho que são 9 anos, são 6 títulos, 2 vices e uma vez só que ele ficou fora da final. Então a gente brinca que ele é o rei do Tocantins. Você falou que está 9 anos, você teve uma passagem no Araguaia em 2014, daqui a pouco a gente vai falar sobre sua carreira. Você enfrentou ele? Não. No Araguaia era no Mato Grosso. Eu estava no Mato Grosso e ele no Tocantins, Sim. Agora vamos falar sobre você. Você tem a outra formação além do futebol, e no futebol você é formado em educação física? Como que é a sua carreira acadêmica no futebol? Eu sou formado em educação física e gestão esportiva. São os 2 cursos superiores que eu tenho. Agora, no final do ano, eu faço o curso da CBF de licença A, que hoje é o que vai doutrinar a maioria dos treinadores, e a expectativa nossa, de nós treinadores, é que demorou demais para que isso acontecesse, para ter uma regulamentação dentro da nossa profissão, porque na beira do campo, o único que não precisava ter nada era o treinador. O resto, tudo tem que ter algum curso, tudo tem que ter alguma formação, e o treinador podia ser alguém muito qualificado ou qualquer pessoa que estivesse por ali poderia assumir o cargo de treinador. E a gente hoje tem o curso da CBF, que é um dos mais importantes talvez aí do cenário do futebol, e agora no final do ano eu faço o curso de licenciado. Mas além do futebol, você tem uma empresa, né? Uma franquia lá do Fecha Açaí. E fala qual é o bairro, fala aqui para essa câmera aqui, qual é o bairro onde é a sua franquia do Fecha Açaí? Fala para todo mundo aí, eu quero saber. Na verdade, o futebol a gente não pode ficar tão parado, né? Principalmente nesse início, porque acaba tendo intervalos de trabalho grande e a gente tem que pagar a conta não deixa de vir. Então eu tenho uma franquia do Fecha Açaí, era no Novo Mundo, e eu vou te explicar por quê. Não pode ser. A gente está mudando, a gente está abrindo a nossa loja agora, agora no mês de setembro,
lá no aeroporto de Goiânia. Então você que vai viajar a partir do mês de outubro, vou te esperar lá no aeroporto, em frente à sala de embarque vai estar o nosso Fecha Açaí e vocês são nossos convidados a se alimentarem, a experimentarem o Fecha Açaí nosso dentro do aeroporto. Mas era no Novo Mundo, tá, gente? Só era no Novo Mundo. Até semana passada era no Novo Mundo. Era no melhor bairro de Goiânia, então pronto. Agora que ele decidiu dar uma mudança. A gente teve que... Apareceu a oportunidade do aeroporto, que foi uma grande oportunidade. E aí a gente acabou resolvendo mudar para lá. Você começou no Vila Nova, Sub-17, né? Cara, minha carreira ela é meio maluca, assim. Na verdade, eu tinha 23 para 24 anos, isso já tem 13 anos. Eu fui ser auxiliar técnico na Aparecidense do meu pai, quando ele assumiu a Aparecidense, isso em 2004. Então, assim, eu já tenho uma carreira grande. De lá, a gente foi pro Palmas, fomos campeões no Palmas, eu como auxiliar. Depois nós fomos para o Nitri, lá em Uberlândia, eu como auxiliar. Aí foi quando eu recebi uma proposta e resolvi seguir meu caminho. E a primeira oportunidade que eu tive para ser treinador de base foi no Goiânia. No Goiânia. O Goiânia tinha uma parceria com a Universo e eu fui convidado pelo Denubes, a gente tinha acabado de se conhecer, eu fui convidado por ele e assumi o Goiânia e a gente fez uma campanha bem legal. E aí começaram a abrir as portas. De lá, o Paulo Gonçalves montou o Futebol Arte na época e eu fui vice-campeão goiano no Futebol Arte. Eliminei o Goiás na Serrinha e fui vice-campeão, perdi a final pro Vila. Foi um começo essa eliminação do Goiás, né? Foi um começo, mas é engraçado. Depois dessa semifinal, o treinador do Goiás era o Márcio Goiano, da base do Goiás, do Sub-19. Eu fui pro Goiás. Passou pelo Goiás. Eu passei pelo Goiás e meu primeiro título na base foi no Goiás. Oh. Eu fui treinador do Sub-17 do Goiás e meu time era um time ruim. Era o Paulinho, goleiro, Rodrigo, volante, Péricles, o Arthur, que hoje é a camisa 10 de Santa Cruz, Eric, estava começando. Parazinho. A gente até contou essa história esses dias para trás. O Eric era lateral direito e não queria jogar de atacante, ele queria jogar de lateral direito. E foi até um certo tumulto para que ele pudesse entender que talvez foi uma escolha certa, né? Na frente ele teria mais oportunidade de chegar no profissional do que de lateral direito. E aí do Goiás eu fui pro Anápolis e do Anápolis eu fui pro Vila a primeira vez. Aí começou no Vila lá no... Aí em 2013. 2012. 2012. Aí depois você passou pelo Oswaldo Cruz. Aí do Vila, quando eu saí do Vila, aí eu comecei a rodar. Aí fui para o primeiro clube profissional que eu fui comandante, foi o Oswaldo Cruz, lá no interior de São Paulo, disputando a Bzinha. Aí do Oswaldo Cruz eu fui para o Araguaia, que foi também a segunda divisão do Mato Grosso, a primeira participação do time no campeonato profissional. Sim. Do Mato Grosso. De lá eu vim pro Grêmio Anápolis para disputar a primeira divisão do Campeonato Goiano. Do Grêmio Anápolis eu fui pro Goiânia? Pro Goiânia para disputar a segunda divisão. Peguei já no mata-mata no Goiânia. E aí que eu rodei um pouquinho. Depois fui pro Operário de Várzea Grande, Formosa. Aí comecei a rodar em alguns lugares do Brasil. E em 2016 estava naquele time lá do Vila Nova que só meteu 7-0 no Goiás. Conta daquele jogo lá, como é que foi aquele jogo. Muitos dizem que o Goiás perdeu assim pro Vila daquele resultado, porque o time era muito assim, jovem, muito formado por jogadores do Sub-17. Mas assim, o que aconteceu? Foi, rapaz, 7-0 é um placar muito expressivo. Na verdade, aquele ano, 2016, foi a minha volta pro Vila. Eu voltei em 2016 para o Vila. O Milha, que hoje é o diretor da base da Aparecidense, junto com o Josimar, me fizeram o convite para eu voltar. Eu tinha acabado de voltar da primeira divisão de Brasília, que eu estava no Formosa.
tinha acabado de voltar de lá e eles me convidaram. E eu assumi o Vila já no meio do campeonato goiano do primeiro semestre. O Vila estava em quinto ou sexto colocado, com muitos pontos atrás dos primeiros. E a gente engatou uma sequência de vitória grande e brigamos com o Trindade até a penúltima rodada para ser campeão. E nós perdemos o título no confronto direto contra o Trindade, que a gente perdeu o jogo lá em Trindade, e o Trindade acabou sendo campeão goiano pela primeira vez. Só que o time era muito bom. E nesse processo meu de voltar, não teve como trabalhar tanto e organizar da melhor forma o time. Nós tivemos um intervalo do meio do ano e começamos a sequência do campeonato da Copa Goiás do segundo semestre. Cara, e foi uma campanha maluca, vamos assim dizer. Nós não começamos muito bem, porque tinha poucos jogadores, tinha aquele processo dos jogadores não poderem jogar, que estavam com idade estourada, alguma coisa assim. Eu sei que a gente tinha poucos jogadores e não começamos muito bem. Empatamos o primeiro jogo, perdemos o jogo lá acho que em séries, alguma coisa assim. E aí, de uma certa forma, foi se ajeitando até chegar na final. E esse jogo contra o Goiás, cara, é uma coisa sem explicação, para te falar a verdade. O primeiro jogo, com 9 minutos do primeiro tempo, o Luizão foi expulso, lá na Serrinha. E ali a gente viu que a gente não ia perder o título. Virou o primeiro tempo 3-0 para nós, com um jogador a menos, na Serrinha. Terminou o jogo 4-1. Esse jogo foi na quarta-feira e o outro jogo era no domingo. E estava uma semana muito complicada no Vila. Os jogadores do profissional em greve, porque falta de pagamento. Os jogadores da base do meu time não queriam jogar. E eu preocupado porque eu não queria perder o título depois de ter conquistado uma vitória tão expressiva no primeiro jogo. E nós fomos pro jogo, cara. E durante a semana eu bati muito neles. Por essa questão de não querer perder o título dentro de uma semana complicada do Vila Nova. E terminou o primeiro tempo 5-0 e sem ninguém entender muito o que tinha acontecido. O que está acontecendo, né? Todas as chances que nós criávamos, nós fazíamos. Porque tem jogo que às vezes você cria 3, 4 chances claras de gol e a bola não entra. E faz um. Não faz nenhum. Esse não, a gente chegava e fazia. Então foi um dia de inspiração. O Goiás tinha um time muito bom, até hoje alguns desses jogadores chegaram no profissional e estão em atividade. Mas foi um dia que combinou. Talvez pelo primeiro jogo eles não estavam tão motivados, até com uma autoestima bem baixa, pelo resultado do primeiro jogo, e não acreditavam que podiam reverter o placar, porque o time do Vila era muito bom. Mas aí combinou tudo isso e virou um jogo histórico, um jogo memorável que até hoje as pessoas lembram, comentam, e dificilmente, pela rivalidade, pela qualidade das duas equipes, é um placar que vai ser repetido. E depois da passagem pelo Vila, você foi para qual clube? Aí eu saí do Vila e fui pro Formosa, no profissional. Agora no Formosa. Naquele time do Vila, você lembra de quais jogadores lá que são destaques hoje? Tinha o Brunão, o Luizão? O Brunão era o capitão. O Brunão hoje tá machucado, mas é um jogador... Isso. O time era o Gabriel. Goleiro. Daniel, lateral direito. Luizão, Bruno e Patrick ou Caio. Era o Patrick? Na verdade... O Patrick tá no Cruzeiro e o Caio tá no craque. Na verdade, o Caio, o primeiro jogo, o Caio jogou de lateral e o Patrick jogou como se fosse um ponto esquerda. Eu usei 2 laterais no mesmo jogo. E se eu não me engano, ele fez gol também, né? Fez um golaço lá. No meio era o Vec, Roger, quem que era o? Albano. Vec, Roger, Albano. Aí Patrick, David e Marcos Paulo. Só que eu tive um problema com o Marcos Paulo na semana. E nesse dia jogou o Marcos Vinícius. Não foi o Marcos Paulo que jogou. E desses jogadores,
Se eu não me engano, nenhum Todos estão jogando. Todos estão jogando em atividade. Todos estão jogando. Um no Santos, outro no Cruzeiro, outro no Crack. O Brunão estava muito bem até a lesão. Ah, sim. O Luizão estava nesses times do interior aí. O David foi muito bem no Anápolis na primeira divisão. O Gabriel, um grande goleiro que logo vai ter uma oportunidade no profissional do Vila. O Albano, que está no Vila ainda, teve algumas oportunidades, mas ainda não conseguiu aproveitar. O Roger, que é um grande jogador, estava até no Atlético, não sei onde ele está hoje, mas é um grandíssimo jogador, um excelente profissional. O Vec, que foi capitão meu durante um tempo, é um grande jogador, estava comigo no Formosa, eu levei ele para lá comigo. Então, assim, são grandes jogadores, o Caio, o Daniel, e tinha outros jogadores, nosso time era muito bom, tinha outros jogadores reserva que estavam no grupo, que sempre entravam e conseguiam sustentar um grande grupo. Em termos de clube, o Patrick está hoje no Cruzeiro, não é o clube lá dos jogadores, do time dos jogadores. O Patrick chegou lá dando uma entrevista falando que quer ser um dos melhores laterais do Brasil. Você acompanhou o Patrick lá? O Patrick tem condições, tem potencial. Como é que você vê o Patrick? Cara, o Patrick é um grandíssimo jogador. Ele tem muita qualidade. Talvez algumas escolhas que ele fez durante os anos tenha prejudicado a carreira dele ou tenha demorado a acontecer, vamos assim dizer. Dentro do Vila, acaba com os garotos que sobem da base sofrem uma pressão muito grande no início, porque o Vila precisa de resultados, sempre está precisando vencer, e aí você não tem tanto tempo para poder dar essa oportunidade para os garotos da base. Mas o Patrick é um grande lateral, tem muita velocidade, muita qualidade técnica, talvez tenha uma deficiência na marcação, e hoje os laterais precisam marcar. Sim. Mas isso também é ajustável, é muito mais fácil você ensinar um jogador a marcar do que ensinar um jogador a jogar. E ele sabe jogar. Então, se ele pegar grandes treinadores, principalmente onde ele está hoje, ele pode aprender a melhorar essa função de marcação e virar um dos grandes laterais do Brasil. Este ano, em 2017, estava lá no Formosa. Conta sobre sua passagem lá no Formosa. Vocês não conseguiram a classificação ou conseguiram a classificação para a próxima fase? Cara, na verdade, no Formosa me convidaram para uma missão ruim, na verdade, que é não rebaixar. O clube estava passando por um processo de pagamento de dívidas e a prefeitura não queria ajudar tanto. E aí me convidaram para fazer um time barato e que a gente não caísse. Tinha que ser melhor que 2 clubes. E a gente ficou em 6º no campeonato. Nós conseguimos a classificação diante dos grandes clubes lá que tem em Brasília. Brasiliense, Real, Ceilândia, todos esses nós fizemos grandes jogos. Contra o Brasiliense mesmo nós tivemos na frente 2 vezes e eles conseguiram empate. Contra o Real nós tivemos na frente 2 vezes e eles empataram. Contra o Lusiânia nós estávamos ganhando de 2-0 e o nosso time jogando demais. Aí perdemos um jogador e acabamos cedendo um empate. Então, assim, até por a questão das peças de reposição, nós não tivemos como manter, sustentar, às vezes, um resultado. Sim. Mas o trabalho foi incrível. Nós classificamos, ficamos em 6º no campeonato. Alguns desses jogadores foram o Cardoso, que hoje está no Trindade. E arrebentando, né? Arrebentando, foi artilheiro do meu time lá. E foi o destaque do campeonato. Então, assim, era um time barato, um time com jogadores de 19, 20, 21 anos, que tinham trabalhado comigo e que a gente conseguiu fazer um grupo grande, um grupo forte e conseguimos essa classificação que para todo mundo era impossível. Segundo semestre, Lucas Oliveira, treinador de qual clube, já recebeu proposta, vai esperar alguma coisa aqui, fazer o curso da CBF, como é que tá aí? Cara, eu recebi algumas propostas, algumas ligações, mas eram trabalhos complicados, eram trabalhos que em lugares que às vezes não oferecem uma estrutura para você trabalhar, não oferecem um apoio financeiro para você montar um bom grupo. E aí eu preferi, nesse processo da minha empresa de mudança de local e tudo mais, eu preferi ficar. Eu já tenho algumas coisas para o estadual do ano que vem.
e da primeira divisão. Tem o curso da CBF que é no início de dezembro. Então eu preferi aguardar, resolver as coisas que eu tinha que resolver, ficar um pouco em casa com a família e agora a partir de novembro, dezembro, focar de novo no futebol para o ano que vem ser um grande clube. Você falou que tem o curso de gestão esportiva. Sim. Depois de técnico, você pretende mexer com gestão, como diretor, como... Cara, na verdade não tenho. É um mundo que eu gosto. Eu gosto de conversar com diretores de futebol. Eu gosto de estar trabalhando, de falar sobre esse assunto bastidor. Mas hoje não vejo nessa função, não me vejo nessa função. Eu gosto do campo, eu acho que eu tenho um dom especial para aquilo ali e me vejo ali. É o lugar que eu me sinto confortável, apesar do tumulto que pode estar acontecendo, eu me sinto confortável ali e não me vejo em outro lugar que não seja dentro do campo. Na hora de você relembrar o jogo seu mais marcante. Lucas, seu jogo mais marcante, tem como não ser aquele? Não. 7-0? Não, ainda não. Na verdade eu vou colocar o jogo de 180 minutos. Os dois? Os dois. Que a gente construiu um placar de 11-1 numa final contra o maior rival que existe. Dois clubes grandes, com bases fortes. Não tem como eu hoje tirar esse jogo de 180 minutos como o mais marcante da minha vida, da vida de algumas pessoas, do clube, da base, da história dos dois confrontos, porque dificilmente, como eu te falei antes, dificilmente esse placar será repetido de ambas as formas, porque aconteceu e graças a Deus foi pro nosso lado. O Minha Seleção, Lucas, vou começar com você com um jogador que joga atualmente. É difícil, você trabalha com tantos jogadores, você escolher um. Que jogou comigo? Jogou com você é complicado, rapaz, porque... É complicado. Mas eu vou escolher um. Eu vou escolher um dentre todos eles, eu vou escolher um pela história. Ele estava inclusive nesse jogo marcante dos 180 minutos do Goiás. 11-1. Que é o Alexandre Vec. Ele é um jogador, um profissional diferente. A gente tem uma afinidade grande, profissionalmente falando. É um cara que eu gosto da maneira como ele se comporta, como ele age dentro de campo. Acho que poderia ter tido outras melhores oportunidades profissionais, mas é um jogador que eu gosto. É o tipo de jogador que eu gosto de ter. Um ex-jogador. Antigo? Posso falar qualquer um ex-jogador? Apesar que seu pai foi ex-jogador e técnico, agora você fica a sua escolha. Quem você escolhe? Ele como ex-jogador ou como técnico? Né? Não, eu vou tirar ele disso porque... Até porque eu vi pouco ele jogar. Eu era muito pequeno quando ele jogava. Vou lembrar de um cara que eu gosto muito, que foi um dos grandes jogadores. Eu vi ele pouco jogar, mas foi um dos grandes jogadores do futebol goiano, inclusive. E que foi o cara que me deu a oportunidade para ir para o Goiás. Foi o Luvanor. É um cara simples demais, um cara muito gente boa, que saiu do futebol por problemas particulares, mas foi o cara que me deu a oportunidade de ir para o Goiás. A gente jogava pelada e ele com, sei lá, com 50 anos já, era incrível a qualidade que ele tinha. Então vou relembrar dele porque às vezes até a gente conversa por telefone e eu tenho saudade de conviver com ele. Um técnico. Aí eu não posso deixar. Aí você viu, né? Aí eu não posso deixar de colocar o Roberto Oliveira, porque foi com quem eu aprendi, foi com quem eu comecei, foi com quem eu me inspiro, foi com quem eu tenho todas as influências, é com quem eu discuto, é com quem eu brigo, é com quem a gente
troca divergências de opiniões, assistindo televisão, em casa, vendo o jogo, é ele. Não tem como ser diferente. Um diretor de futebol. Cara, eu tive alguns. Alguns bons. Poderia citar 3 ou 4. Eu vou relembrar de um, que é um cara que eu gosto, da forma como ele trata tudo. Apesar dele ser marcado pelo clube que ele torce, que é o Vila também, mas é o Hugo Jorge Bravo. Hugo Jorge Bravo. É um diretor que a gente ria muito dele, assim, da forma como ele operava tudo, operacionalizava tudo. Eu até brinco que a gente fazia reuniões lá no Vila. Aí ele chegava, ele é policial, ele chegava, a hora que ele sentava na cadeira, ele tirava o revólver e colocava aqui a pistola para conversar. Aí ele perguntava a nossa opinião, a gente falava assim, não tem como, cara, como é que a gente vai dar opinião contrária sua com esse negócio em cima da mesa? Não tem jeito. Vai ser isso. Então eram reuniões assim, não, guarde isso aí, senão a gente não vai dar opinião não. E é um cara bem profissional, um cara muito duro, um cara muito correto e que logo aí vai estar como presidente do Vila. Tá ok. Lucas, valeu demais pela entrevista, nota 1000. Obrigado. Com o técnico Obrigado. Lucas Oliveira, estava no Formosa, agora vai fazer curso de gestão, vai dar da CBF lá, licença número 1, vai tirar a licença A, né? Licença A, e depois vai voltar a mexer com futebol no ano que vem, ou até mesmo esse ano, né? Se Deus quiser. Em grandes clubes aí. E foi marcado, né? Na história do Vila Nova como técnico lá dos 11-1, né? Não do 7-0, mas do 11-1 dos 2 jogos que marcaram aquela goleada, aquelas goleadas, né? Porque foram 2 goleadas do Vila Nova sobre o Goiás na base de 2016. Beleza? Então, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, espalhem pra todo mundo aí. Também lá no Esporte Sem Cena no Facebook. Um abraço!